Após o empate contra o Santos na Vila Belmiro, a Ponte já iniciou a preparação para o próximo duelo. Para esse confronto diante da Chapecoense na segunda-feira que vem no Moisés Lucarelli, Nelsinho não poderá contar com Meia Elvis, que foi expulso por reclamação na partida contra o Santos. Com o cartão vermelho dado ao camisa 10, a Ponte chegou à marca de 5 expulsões nesta Série B. Dessas 5 expulsões, 4 foram por ato de indisciplina, ou seja, por reclamação excessiva. E por mais que o último cartão vermelho dado ao jogador da Macaca tenha sido bem questionável, esses números podem ser um alerta. Quando o assunto é cartão amarelo, a preocupação é ainda maior. A Ponte é o segundo time que mais recebeu amarelo na competição, com 75 punições, atrás apenas do Ceará. Com uma média de 3 cartões por jogo, as suspensões vêm prejudicando o time comandado por Nelsinho Batista no campeonato. Além da baixa de Elvis, a Macaca também vai ter o desfalque confirmado de João Gabriel, suspenso pelo 3º cartão amarelo recebido no último jogo. O lateral direito vem disputando posição com Tomás Luciano para ser o reserva imediato de Igor Inocêncio, principalmente quando o camisa 2 é improvisado na esquerda, nas ausências de Gabriel Risso. Mesmo com esses desfalques para o jogo contra a Chape, Nelsinho Batista sabe da importância de sair de campo com os 3 pontos. A última vitória da Macaca foi exatamente há um mês, diante do Avaí na rodada final do primeiro turno da Série B. Na época, a Ponte vinha de uma sequência de 6 vitórias dentro de casa e estava somente a 4 pontos do G4. E com 10 dias de descanso, Nelsinho Batista poderá testar sua equipe com novas opções táticas e possíveis novidades. 10 dias praticamente, né, que nós jogamos na segunda-feira, que vem ainda, e eu acho que é importante para a gente deixar descansar um pouco a equipe, né? E vamos trabalhar mais tranquilo, com mais tempo, podendo colocar um pouquinho mais de carga dentro do dia a dia de trabalho, para que dentro do campo eles se sintam melhor ainda. Fora das 4 linhas, na tarde de ontem, a Ponte anunciou a rescisão de Dudu Ratamoto. O atacante presente no acesso para a elite do Campeonato Paulista em 2023 estava atuando pelo Feirense de Portugal e vai assinar contrato em definitivo com o CSKA da Bulgária. Mesmo com a saída de Dudu, a Ponte ainda manteve 30% dos direitos econômicos do atleta. Com a camisa alvinegra, Dudu disputou 25 partidas e marcou somente um gol. É isso aí, Dudu Ratamoto vai jogar agora na Bulgária. E a Ponte, né, futuramente ele é muito jovem, tem 21 anos. Se tiver algum negócio internacional, a Ponte mantém 30% dos direitos econômicos. Bom negócio, porque jogando na Europa, pode ser, né? Vitrine boa, né? Vitrine é excelente. Participa lá de grandes campeonatos, né? Campeonatos entre países, né? Mas mesmo sendo, às vezes, uma espécie de sul-americana de lá, né? Copa Europeia, essas coisas. Mas esse menino, sabe quem que ele me lembra, Batista? Com a camisa da Ponte, incrível isso. Estilo, o espaço do campo que ele atua, só que ele não conseguiu se firmar. Ele me lembra o Dodô, que está na Ponte até hoje. Jeito de bater na bola, a chegada à frente, e mesmo o Dodô ainda não é titular da Ponte. Mas ele teve boas participações, isso daí foi contra o 15, lá em Piracicaba no primeiro turno. Série 2. Série 2 de 2023. Quem leva a bola do campo de defesa até a assistência, esse 11 aqui, ó, Pablo Diego, né? Por falar em Dodô, com a ausência de Elvis, vocês acham que agora o Dodô será o titular ou não? Já está escalado, né? Aliás, ontem eu fiz esse comentário na Rádio Bandeirantes, está na hora do Nelsinho observar isso. A Ponte, em alguns momentos, está virando uma orquestra de uma nota só. O Elvis tem que alguém, né, e tem no grupo, e é o Dodô, dividir a responsa de carregar essa bola com qualidade na frente. O Dodô tem que jogar junto com o Elvis. Tem que rever isso. Estou querendo ensinar nada para ninguém. Tenho histórico de todas as partidas que trabalhei e assisti, e eu tenho convicção do que eu estou falando. Marcou Elvis, a Ponte, como é que chega com a bola lá? Só ligação direta para correr o Gela na frente. É muito pouco. Você pega um time que marca pra caramba, a Ponte tem dificuldade. E esse menino, além de estar entrando bem, ele tem qualidade técnica para fazer esse arrasto de bola. Vai jogar o Dodô. Só faltava o Nelsinho inventar uma outra solução, né? Você sabe que às vezes a gente fala bobagem, né? Aliás, na maioria das vezes a gente fala mais bobagem do que acerto. Isso é verdade. Na maioria. Porque o futebol é imponderável. O futebol não tem lógica nenhuma. Aí eu ando falando que ele é o Dodô Tupanzinho. Que é talismã,
porque ele é talismã, porque quando ele entra com o jogo em andamento ele rende mais do que quando ele entra de início. Tudo bobagem. Minha. Estou dando aqui a mão em palmatória. Tudo bobagem. Sabe por quê, Batista? Porque eu fui levantar as fichas de todos os jogos onde o Dodô começou ou entrou com o jogo em andamento. E qual a brilhante conclusão técnica, não minha, que eu, apenas estatística. Constatação. Olhando o lado técnico. Toda vez que ele começou jogando, ele começou de meia. Ou na maioria esmagadora. Meia, vindo buscar a bola, tendo que fazer transição. E aí os caras marcam ele some. Toda vez que tentaram transformar o Dodô em Elvis, com estilos completamente diferentes, totalmente desambientado, o Dodô não jogou. E quando ele entra com o jogo em andamento, ele nunca entra na meia. Ele entra no ataque com o time perdendo. Então ele foi lá e empatou um jogo milagroso no primeiro turno com o Operário em Ponta Grossa. Entrou aqui contra o Goiás, na frente, espetado. Saiu uma falta, guardou. E entrou agora contra o Santos, ele fez o gol na condição de centroavante. Quem serviu o Dodô foi o Gé. Então, tem analista analista de desempenho, tem analista de estatística, a comissão técnica tem 200 caras. Será que ninguém pode falar para o Nelson? Eu falo, porque eu fui atrás. Nelson, de meia não dá certo. Mas não tem outro, então tem que escalar, mas não vai dar certo. E qual seria a alternativa? Ele tem que brigar por uma posição no ataque. Matheus Regis. Everton Brito, que já saiu do time, o próprio Gabriel Novaes. Bom, já não, já é outro estilo. Qual seria a alternativa para esse time da Ponte sem o Elvis? Volta com 2 volantes que vinham jogando e solta o Hudson de meia. Hudson. Esse é um cara que tem passada larga e chegada. E tem bom passe. Mas você está improvisando. Mas o Dodô não é improvisação como meia? E aí? Só que o Hudson sem a bola marca mais do que o Dodô. Ele é um segundo volante com saída. Pô, mas você viu uma vez só contra o Santos? E gostei do que vi. Tá dado o recado. Agora vai com o Dodô, substituição certa. Por quê? Porque o elenco da Ponte tem lacunas. O elenco da Ponte tem um meia, muito bom jogador. Mas quando ele é marcado convenientemente, homem a homem, acaba o time da Ponte. E o Dodô indo buscar essa bola, ele tropeça, ele toca de lado, ele fica dando aquela ciscada básica e fica corrupiando e não evolui. Quando ele está perto do gol, ele chuta bem, ele dá boas assistências e ele é um cara que decide jogos. Agora, eu sei mais do que o Nelson? Jamais. Nelson é um baita de um treinador. Mas eu também, se vier aqui só para falar amém, as evidências, sai Elvis e entra Dodô, que é o normal, vai acontecer isso. Mas porque o Dodô você tem que procurar alternativas. Dentro o Dodô do é meia de origem, então como tem um meia titular, eu falei isso aqui algumas vezes, fazendo uma leitura. Parece que o Nelsinho só escala o Dodô de começo quando não tem o Elvis. No lugar do Elvis. Quando no segundo tempo, quando o Dodô entra e o Elvis está jogando, aí ele não entra no lugar do Elvis. Entra no lugar de um atacante. Ele entra no lugar de um dos atacantes. Ou de um volante para ir para frente, para abrir o time. Então é muito estranho o futebol, né? Porque... Mas será que é difícil ver isso, cara? Tem 40 caras para ver, pô. Será que é difícil? Peraí. Você vai perder um cara desse que é um atacante. E olha, Batista, na nomenclatura, isso errei, tá? Não quero me estender, não. Isso aqui a gente fala com a pretensão, muita pretensão, aliás, de contribuir com alguma coisa. Mas veja, um é meia armador. Esse é o Elvis. Típico. Figura em extinção no futebol mundial. O cara que vai atrás e organiza, e toca, e acelera quando precisa acelerar, e
dá uma cadenciada quando é necessário cadenciar. O outro é meia ponta de lança, meia atacante. Não dá certo. Não dá certo. Tem que eleger outra alternativa.